história dos índios no Brasil é marcada pela dispersão de suas etnias e pelo desaparecimento quase total de suas culturas. Desaparecimento que acontece, entre outros fatores, pela expulsão desses povos de suas terras pelos colonizadores e atração exercida pela modernização urbana. Por isso, a ideia usual é de que os indígenas vivem apenas em áreas de matas e florestas remotas, o que não corresponde à realidade. Ao longo dos anos, o indígena ocupou cada vez mais seu espaço na sociedade, o que muitas vezes o confundiu com uma multidão anônima. A Constituição de 1988 reconhece a organização social, a língua, as crenças indígenas e o direito originário dos índios sobre a terra. Portanto, garante terras aos índios e também o modo de vida dos grupos étnicos. Por isso, está determinado por lei que o índio tem direito enquanto pessoa, enquanto brasileiro e direito específico enquanto índio. O índio é pessoa e, portanto, possui todos os direitos e deveres que as demais pessoas têm na Constituição. Direito à vida, a não sofrer violência, à saúde e à educação. Os índios podem votar e podem candidatar-se a cargos públicos como qualquer cidadão brasileiro. Podem ser proprietários de terras e de imóveis em geral, bem como terem deveres e direitos de responsabilidade penal. No Brasil, os dados do censo de 2010 indicam que 36,2% da população indígena brasileira vive na área urbana. Por isso, o MINA, Movimento dos Indígenas Não Aldeados do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, entende que os índios que se encontram nas cidades não os tornam menos índios, nem os tornam desprovidos de direito. E não é obrigatório nem necessário portar acessórios que remetem à imagem de índio, nem falar outra língua que não seja o português. De 98 para cá que surgiu essa lei 11.645, que conseguiu levar a gente para dentro da escola. Aproveitando a oportunidade, a gente já tinha montado esse trabalho há muitos anos, em Santa Vitória, aqui em Tuiutaba, Uberlândia, Guriatã. Com essa lei veio reforçar a nossa ida para dentro da escola, onde a gente uniu com a Cacique Cauã Poti e fundamos a Associação Minas, Movimento dos Indígenas Não Aldeados, do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, como ela disse. E estamos trabalhando aí nas escolas, fazemos aí as escolas, trabalhamos com mais de 3.000, 4.000 crianças por ano, né? Na faculdade, estamos dentro da faculdade. Foi reconhecido nosso trabalho como um trabalho puro, indígena, que traz o resgate das origens, nossas danças, dos nossos vestes, do nosso tipo de vida, das nossas comidas. Estamos lá dentro. Temos um projeto locado dentro da universidade. O movimento vem sendo uma associação capaz de dialogar com os órgãos governamentais, visa a atuação da Fundação Nacional do Índio e da Fundação Nacional da Saúde no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Deseja e necessita ter um lugar que seja espaço próprio, capaz de comportar um centro de formação para jovens e crianças indígenas, onde possam receber parentes, colaboradores, pesquisadores, estudantes, o público em geral, onde possam produzir artesanatos e remédios tradicionais e realizarem suas festas, cerimônias e rituais. No intuito de gerar renda e minimizar os efeitos do preconceito, os índios membros do MINA têm no projeto Índios Lecionando uma importante ferramenta para serem vistos e ouvidos, por meio de apresentações para o público em geral, em escolas, eventos como feiras de negócios e feiras em praças, palestras, mostras e oficinas em escolas e entidades diversas, que divulgam um pouco da sua cultura. Eu perdi pra Canaú, Canaú, Canaúê. Eu perdi pra Canaú, pra voltar pra minha aldeia. Com esse objetivo, o Movimento dos Indígenas Não Aldeados do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba ocupou o espaço legítimo de grupo social urbano, com destaques culturais étnicos e que os definiram como detentores de traços culturais indígenas, ainda originais com relação ao legado deixado pelas inúmeras populações indígenas que habitavam o Brasil no processo de colonização. O
projeto Índios Lecionando surgiu com o propósito de dar visibilidade às dificuldades que os indígenas não aldeados têm para serem reconhecidos como indígenas e, por extensão, para fazer seus direitos respeitados. O projeto Índios Lecionando permite que os estudantes conheçam um pouco mais da realidade vivida pelos atores sociais indígenas. Porque quando eu chego na escola e eles dizem assim, eu pergunto, quem descobriu o Brasil? A meninada grita, Pedro Alves Cabral. Não, mas seu professor é mentiroso, né? Eu falo para eles lá na hora, né? Porque todo mundo sabe que não é Pedro Alves Cabral, mas continua ensinando as crianças erradas. O Mina, juntamente com o Índios Lecionando, realizou recentemente 2 audiências públicas, uma na cidade de Ituiutaba e outra na cidade de Uberlândia, para apresentar suas reivindicações para o poder público. A cacique Cauã Poti Guarani e o pajé Henrique Terena atuam no Mina e no projeto Índios Lecionando. Junto, eles representam os indígenas urbanos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, em congressos, seminários e conferências por todo o país. É importante destacar que, em 2003, a cacique Poti tomou posse em Uberlândia como membro do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. O ponto de partida do projeto é a promoção de ações educativas multiculturais, de troca de conhecimentos entre indígenas e escolas públicas do ensino fundamental e médio, respeitando na integridade as identidades culturais de cada grupo étnico e sua relação com o meio em que vivem, através da promoção e difusão, da valorização e inserção das culturas indígenas de grupos não aldeados nos modos diários da comunidade em geral. Os representantes do Mina desenvolvem ações tais como o contato com demais etnias de nativos do Brasil, o registro de sua ancestral e milenar cultura, sobretudo no tocante ao ser humano e ao meio ambiente, exemplo ímpar de integração com a natureza e a comunicação dessa cultura através de palestras. É Deus do céu, do animal na terra, quero ver quem pode mais. É Deus do céu, quero ver quem pode mais. É Deus do céu. Com o objetivo de gerar renda e minimizar os efeitos do preconceito, os índios membros do Mina têm no projeto Índios Lecionando uma importante ferramenta para serem vistos e ouvidos para a divulgação de sua cultura. Índiozinho no na mata, arco em flecha em sua mão. Foi caçar seu alimento, índiozinho brincalhão. Índiozinho tão valente, foi na vira se embrenhar. Curioso esse menino, índiozinho a brincar. Índiozinho ficou triste, quando viu tudo queimado. Sua tribo sente fome, viu um índio desolado.